Agora, você também tem que ir lá, tem que se inscrever, tem que conhecer o canal do convidado nosso que está entrando agora, o analista de geopolítica, de política internacional, Ricardo Leães. O canal dele é Ricardo Leães, o mundo ao seu alcance. Então, vai alcançar o mundo, vai encostar no planeta através do canal no YouTube do Ricardo Leões. Ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM, com foco exatamente em geopolítica, mestre e doutor em ciência política e considerado um dos mais autorizados analistas internacionais, como eu disse, todos os dias aqui, a gente está trazendo o tema da guerra, fundamental para nós, o acompanhamento, a cobertura do que me parece ser. São dois temas cruciais e interligados na história da humanidade nesse momento. A guerra, Irã-Israel, a guerra de agressão de Israel contra o Irã, e a Palestina, especialmente a faixa de Gaza, não só a faixa de Gaza, a Cisjordânia também. A humanidade divide-se, né, entre aqueles que apoiam Israel nos dois casos e aqueles que se levantam contra o nazi-sionismo em ambos os casos também. Tá aqui, ó. Ricardo Leões, o mundo ao seu alcance. É só chegar no YouTube e digitar Ricardo Leães, você vai encontrar o canal dele, tá bom? Não deixe, como vocês podem ver aqui, ó, Israel ataca Irã. Há 3 dias ele já falava sobre isso, mas não é que ele falava sobre isso no canal dele, né? Publicamente ele está falando todo dia, o dia inteiro, sobre esse tema da guerra aí que está polarizando o planeta. Ricardo, bem-vindo, que bom que você voltou aqui, pôde voltar. Bom dia, Mauro, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Cara, vamos lá. Quero saber teu olhar aí para esse cenário tudo começou quinta da semana passada, com aquele ataque traiçoeiro de Israel contra o Irã, e de lá para cá, a partir da resposta do Irã na sexta, explodiu a guerra. Que avaliação você faz deste cenário, nem completou uma semana ainda, né? Menos de uma semana desde a quinta-feira passada. Bom, Mauro, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela propaganda do canal. O canal está começando, gente. Então, se vocês puderem me ajudar a se inscrever, acompanhar o conteúdo, caso vocês gostem, é claro, né? Isso vai ajudar bastante. Infelizmente, o campo da geopolítica, da política internacional, nas redes sociais, no YouTube, ele ainda está muito dominado pela direita, ainda está muito dominado por pessoas que têm um viés muito claro nas suas análises, um viés de manutenção do sistema, de manutenção da hegemonia dos Estados Unidos. Então, o espaço que eu criei nesse canal tem como objetivo justamente ajudar as pessoas a entender o mundo que a gente está vivendo. Eu noto uma preocupação muito grande, Mauro, eu não sei se tu sente isso também, das pessoas em geral, pessoas que às vezes não se interessam tanto por política internacional, mas que ficam receosas com tantas guerras acontecendo. E é meu objetivo explicar isso, mas é claro que é meu objetivo explicar isso em uma perspectiva do sul global, uma perspectiva de alguém que não deseja mais um mundo dominado pelo Ocidente, porque a gente viu que o histórico dos países ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos, ele é muito nocivo para os países periféricos nas relações internacionais. Então, é urgente, é premente que a gente busque a criação de uma outra ordem, uma ordem mais inclusiva, que permita o desenvolvimento dos povos, que possa ser mais pacífica, diplomática, por que não? E aí eu chego na resposta da tua pergunta. Eu acompanho tudo isso com muita preocupação, Mauro. Eu insisto, a última vez que eu vim aqui eu já tinha te comentado isso, que uma guerra entre Israel e Irã, contando com o apoio dos Estados Unidos, teria tudo para ser a maior guerra desde 1945. Então só isso já mostra a gravidade da questão. Para a gente avaliar se a possibilidade de uma escalada é real, a gente tem que olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são absolutamente chave nesse sentido. Só que eu acho que existem 2 elementos que, de alguma forma, se contradizem e que estão em tensão. O primeiro deles, como a maioria de nós sabe, existe uma influência muito grande do lobby israelense nos Estados Unidos. O lobby israelense é representado por um grupo chamado AIPAC. E esse grupo financia campanhas, financia políticos há décadas. E mais do que isso, ele financia políticos de ambos os lados. E inclusive curioso, Mauro, porque eles funcionam assim. Digamos que eu sou um deputado lá de um distrito
no interior de Minnesota. E eu sou altamente favorável ao Estado de Israel. E, de repente, o Mauro, que é meu vizinho, resolve se candidatar contra mim, não gosta disso, está assistindo o genocídio em Gaza e decide lançar a sua campanha. Quando o IPEC nota que existe a possibilidade de alguém que não é favorável a Israel concorrer, ele imediatamente vai depositar mais dinheiro na minha campanha para impedir que tu vença. Esse é o longo histórico deles. Há muito tempo eles fazem isso. É importante a gente bater nessa tecla, porque às vezes pessoas simpáticas aos sionismos nos acusam de teoria da conspiração, nos acusam de estar reproduzindo os famigerados protocolos de Sião, mas isso é simplesmente mentira. Tá? O IPEC é o grupo de lobby mais importante dos Estados Unidos, talvez atrás do NRA, que é o grupo de lobby armamentista. Mas esse grupo é extremamente influente. E esse grupo, sendo extremamente influente, ele mostra que existe uma hegemonia dessa visão pró-Israel no Congresso dos Estados Unidos, incluindo nos dois partidos. Quando aconteceu o ataque de quinta para sexta, Mauro, eu não sei se chegaste a ver, Ricardo, mas... Então, esse é o site do AIPAC, tá? Tá aqui, ó. A guerra de Israel protege o mundo de um Irã nuclear. É um negócio chocante. Não tem conversa, não. Estamos e é importante dizer, né? protegidos. Inclusive, quem esteve lá durante a campanha eleitoral, a Kamala esteve lá e fez um discurso totalmente sionista também, né? O que você falou, os dois lados ali no fim. Exato. Mauro, tudo, né? o Barack Obama era amigo pessoal do Edward Said. O Edward Said, para quem não conhece, é um dos maiores intelectuais do século XX. Sujeito que escreveu um livro maravilhoso, fantástico, falando sobre o orientalismo, mostrando como a gente tem uma visão preconceituosa sobre o Oriente Médio, sobre aquela região na Ásia. Então, e o Obama era amigo pessoal dele. Existem fotos do Obama frequentando reuniões de grupos favoráveis à Palestina. E quando chegou no poder, ele foi um presidente favorável à Palestina? Claro que não. E não porque ele tenha mudado de opinião. Eu acho honestamente que ele não mudou de opinião. Mas não faz diferença nenhuma. O presidente, ele é o topo do iceberg. Ele não explica toda a situação, né? Então, assim, a situação é bem difícil. Eu não sei se tu chegaste a ver, Mauro. Então, logo aconteceu o ataque da quinta para sexta. Vários congressistas estadunidenses postaram, assim, imediatamente, em uníssono, textos em defesa de Israel. Às vezes era o mesmo texto. A impressão que eu tive é que eles foram até brifados, sabe? Alguém mandou, olha, postem isso, façam esse tipo de comentário. Isso é o que indica. Esse cenário, eu comecei minha resposta dizendo que existem duas perspectivas. Esse cenário indicaria que os Estados Unidos vão necessariamente apoiar Israel. Só que existe um outro cenário. Esse outro cenário, esse outro fator, melhor dizendo, é o fato de que Israel está perdendo prestígio na população estadunidense. Eu até escrevi isso ontem no meu Twitter. Sobretudo entre jovens, sobretudo entre democratas, mas não só isso. A gente viu essa semana vários representantes do trumpismo, os representantes mais fiéis ao MAGA, dizendo que os Estados Unidos não devem apoiar Israel, que essa é uma guerra de Israel, que isso vai prejudicar os Estados Unidos. O principal expoente dessa visão é o Tucker Carlson, que é um apresentador da Fox News, muito conhecido, um sujeito que tem uma relevância no debate político dos Estados Unidos, e ele disse categoricamente que os Estados Unidos não deveriam apoiar Israel nessa empreitada, porque isso não é do interesse dos Estados Unidos, isso é do interesse de Israel. Então, por conta disso, eu acho que diante dessa tensão, diante de todos os riscos de uma guerra de elevadas proporções, eu quero acreditar que haja algum comedimento por parte do governo dos Estados Unidos. Porém, estamos falando de Donald Trump. Então, ainda assim, eu permaneço pouco, vamos dizer assim, otimista em relação de um cenário de uma resolução pacífica. Tudo indica que está tendo uma luta interna ali no governo Trump, né, em relação a qual caminho adotar. Agora, o fato é que todo mundo ficou muito preocupado ontem quando ele saiu abruptamente da reunião do G7 e, na sequência, postou isto aqui, né? Eu ouvi muitos analistas ontem nos bastidores, não falaram publicamente, mas entendendo que isso aí era um recado de que os Estados Unidos vão entrar na guerra, né? Esse aqui, naquela rede dele, né, aquele Real Truth, social, né? Uma coisa assim. Social, o Irã deveria ter assinado o acordo que eu falei para eles assinarem. Que vergonha e que perda de vidas humanas. Está simplesmente estabelecido. O Irã não pode ter uma arma nuclear.
Eu disse isso várias vezes e várias vezes repeti. E aí está aqui grifado em amarelo, né? Todo mundo deve evacuar imediatamente Teherã. Não se sabe se isso aqui é uma bravata ou se de fato tem aqui uma indicação de que os Estados Unidos vão entrar, né? Isso, esse ponto da bravata, Mauro, ele não pode ser ignorado, tá? Porque o Donald Trump, e ele mesmo fala sobre isso, então não é nem, de novo, não é teoria da conspiração, ele fala sobre isso no seu livro, The Art of the Deal, que essa é a estratégia negocial dele. Ele sempre gosta de colocar na mesa, assim, para assustar o seu interlocutor, assustar o seu oponente, buscando algum tipo de acordo, buscando algum tipo de solução de compromisso. Antes, não sei se tu lembra, Mauro, mas no primeiro mandato do Donald Trump, ele chegou a ir para a Coreia do Norte. Foi um momento até curioso, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ir até a Coreia do Norte. Muita gente lembra disso, mas pouca gente lembra que nas semanas anteriores a essa visita, o Donald Trump ameaçou várias vezes destruir a Coreia do Norte. Então, assim, pode ser que seja uma ameaça muito contundente do tipo, olha só, eu vou entrar na guerra contra ti. Então, faça um acordo comigo agora, um acordo que eu considero bom, porque senão eu vou entrar numa guerra contra ti. Pode ser isso, a gente não sabe. A grande questão, Mauro, isso me preocupa muito, é que eu coloco dois cenários mais prováveis. Ou esse conflito se resolve meio logo, assim, nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, ou a tendência é que haja uma escalada e aí que isso dure muito tempo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está analisando uma guerra, e quando estão acontecendo ataques de lado a lado, esses ataques eles vão ganhando tração. Ontem, Israel realizou um ataque contra uma TV iraniana. A apresentadora teve que sair ao vivo. Inclusive, eu achei muito engraçado isso, porque a grande imprensa, que está sempre falando sobre jornalistas perseguidos ao redor do mundo, foi totalmente conivente com esse cenário. Eu cheguei a ler até que, não, mas veja bem, uma TV estatal do Irã. Ah, não, então tudo bem. Então é legítimo matar jornalistas enquanto estão trabalhando, porque é uma TV estatal. Se o Brasil entrasse em guerra e alguém atingisse a ABC, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Será que pensariam o mesmo sobre a BBC? Se alguém tivesse atacado um jornalista durante mas, né, enfim. De qualquer modo, o ponto é que, na medida em que esses ataques vão escalando, a chance de que o próximo ataque seja cada vez maior vai aumentando. Isso vai criando um caldo que aumenta as possibilidades para uma escalada. A população dos dois países está profundamente incomodada, está profundamente com medo. O medo não costuma ser um bom conselheiro, a raiva tão pouco. Então, seria muito importante que os Estados Unidos firmassem agora, imediatamente, uma posição de que eles estão contrariando Israel nessa empreitada. Alguns de vocês podem até dizer, não, mas veja bem, Ricardo, por que os Estados Unidos fariam isso considerando que os Estados Unidos são tão próximos de Israel? Existe um precedente histórico para isso. Em 1973, quando o exército egípcio e o exército sírio invadiram Israel, essa invasão inicial foi muito bem sucedida. Na época, os egípcios e os sírios eles tinham recebido novos armamentos da União Soviética, sobretudo baterias antiaéreas. E com isso, quando começou a invasão, Israel lançou seus aviões para derrotar os seus inimigos, mas as baterias antiaéreas dos egípcios e dos sírios funcionam muito bem. Eles destruíram metade da frota israelense em questão de horas. Então Israel entrou em pânico, achou que não ia conseguir, até porque o poder militar de Israel está muito baseado na superioridade aérea que eles têm. Por conta disso, eles iniciaram sinais de que eles lançariam uma bomba nuclear contra os seus inimigos. E os satélites dos Estados Unidos viram isso e alertaram Israel, não, vocês não podem usar armas nucleares contra ninguém. A gente não autoriza isso. A gente vai apoiar vocês, a gente vai rearmar vocês, a gente vai garantir a soberania de vocês, mas vocês não podem usar armamentos nucleares. Então, o que eu espero, honestamente, diante desse cenário, é que o governo dos Estados Unidos diga, não, a gente vai fazer um acordo com o Irã vai diminuir o seu enriquecimento de urânio, ele não vai ter condições de fazer uma bomba, mas vocês não vão iniciar uma guerra que pode simplesmente colocar o mundo de cabeça para baixo. Sim. Tá aí. Aqui o Trump agora cedo, ele disse para esse Clash Report, é uma mídia independente, tá? Falando sobre a afirmação da Tulsi Gabbard. Quem é ela? Ela é a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos.
de que o Irã não está construindo uma arma nuclear. Aí ele chuta o balde, não quer nem saber, né? Não me importa o que ela disse, acho que eles estavam muito perto de ter uma arma nuclear. Agora, aí é uma questão não só da bravata, né, Ricardo, mas que a gente acha que devia ter sempre em mente, que é essa característica da extrema-direita, que é fazer uma afirmação e logo na sequência fazer a afirmação contrária àquela. A gente viu o Bolsonaro fazer isso aqui o tempo todo, né? Ele fala uma coisa e fala o exato oposto no momento seguinte, e você fica sem saber qual vai ser efetivamente a ação dele. Acho que hoje está difícil poder bancar alguma aposta em relação à posição do Trump e do governo dos Estados Unidos, né? É o método chacrinha, né, Mauro? É. Eles vieram para confundir, não para explicar. E é real, eu estou fazendo uma brincadeira, uma analogia, mas é realmente, é isso mesmo. Tu pegaste muito bem esse ponto. Eles têm essa estratégia comunicacional de ir num sentido, de ir num outro, para ir causando confusão, para ir gerando dúvidas em relação aos oponentes deles sobre o que eles vão efetivamente fazer. Então, a gente não sabe ainda. Eu ainda aposto que os Estados Unidos vão apoiar. Infelizmente, eles vão ser imprudentes, vão ser incautos de entrar nesse cenário. E por que eu estou falando em imprudentes? Mauro, desde o início dessa situação, eu tenho falado com a imprensa, vários órgãos, eu falo com todo mundo. Até no domingo eu falei com a Globo News, e no meu Twitter eu avisei que eu ia dar essa entrevista, algumas pessoas disseram, mas por que tu vai falar com eles? Eles têm sempre uma visão pró-Israel. Bom, justamente por isso, né? Porque é necessário que haja visões dissonantes, até para as pessoas verem que nem todo mundo pensa dessa forma. Pois bem, eu tenho sentido uma pobreza analítica da maior parte dos entrevistadores, respeitosamente falando, porque eu vejo muita gente dizendo que Israel é muito mais forte do que o Irã do ponto de vista militar. E isso, gente, com todo respeito, não se sustenta. Primeiro, Israel tem sim superioridade aérea. Tanto que Israel está conseguindo conduzir todos esses ataques em território iraniano. Israel tem um conjunto expressivo de aviões, não é tão significativo para uma guerra longa, mas é um conjunto significativo. E o Irã não tem tanta defesa aérea quanto necessário para se proteger de Israel. Só que o Irã é um país 10 vezes maior em termos de população, 2.000 vezes maior em termos de território, e um país que tem um arsenal de mísseis absolutamente gigantesco. O Irã é uma das principais potências não nucleares do mundo. E mais do que isso, justamente por ter adquirido essa capacidade, esse know-how de construir todos esses mísseis, o Irã conseguiria repor esses mísseis com relativa brevidade, muito mais do que Israel conseguiria repor a sua capacidade de defesa, porque esse ponto aqui ele está sendo ignorado. Um drone que o Irã lança, ele custa $20 mil. Esse drone ele tem que ser abatido por algum míssil. Esse míssil do sistema de defesa de Israel custa $1 milhão. E a gente sabe, pela experiência da Ucrânia, que o Ocidente não está conseguindo entregar armamentos e munição na proporção que os seus aliados precisam. Se agora, em 2025, em junho de 2025, o Ocidente já não consegue entregar para a Ucrânia, como que ele vai conseguir entregar em duas frentes? Mas ele pode aumentar a produção? Pode, mas isso leva um tempo. O Ocidente cometeu o erro de apostar em empresas privadas. Empresas privadas atendem um imperativo só, o lucro. Não atendem um imperativo de estratégia nacional, de segurança. Inclusive, na guerra da Ucrânia, muita gente falou que a Rússia não conseguiria combater porque a sua indústria de defesa era estatal. Hoje o que a gente está vendo é que a indústria estatal da Rússia consegue entregar armamentos e a indústria privada do Ocidente não consegue. Como vai ser isso se Israel for incluído? É claro que Israel não vai ter condições de sustentar sozinha um bombardeio tão constante, tão seguido. O Irã sabe disso. A grande questão é que, com o apoio dos Estados Unidos, aí as coisas se equilibram e aí, sem dúvida, a gente iria para uma guerra de longo prazo. Porque o Irã é um país, e eu enfatizo esse elemento da geografia, o Irã é um país muito montanhoso. Mais do que isso, o Irã é um país, quando a gente olha no mapa de relevo, será que tu conseguiria colocar, Mauro, em algum momento, ou o Maxwell, um mapa de relevo do Irã, porque eu acho que ele vai nos ajudar bastante. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não sei se eu tenho um mapa de relevo. Peraí, deixa eu tirar. Tem um mapa. Não, deixa eu ver aqui. Não tenho. Esse aqui é um mapa ali do Oriente Médio, mas não é um mapa de relevo. Deixa eu ver, eu pego aqui enquanto você vai falando. Beleza. Então, o Irã é um país. Primeiro, vamos lá, pessoal. O Irã, ele não é um país novo. O Irã, como tal, ele tem um nome novo, lá dos anos 30,
que até o regime do Shah estava tentando agradar o Hitler nessa época, mostrando que os iranianos também eram arianos. Mas o Irã ele é herdeiro de um império, o Império Persa, que é um império que dura milênios. Pessoal, é diferente. A gente tem uma relação outra com o nosso país do que os iranianos têm com o seu país. Eles são herdeiros de um longo império, um império que durou muito tempo. E um dos motivos pelos quais esse império durou tanto tempo e conseguiu resistir a tantas invasões que aconteceram ao longo da história tem a ver justamente com o fato de que o Irã tem um território, tem um terreno muito montanhoso, e essas montanhas elas vão se estendendo ao longo do país e vão, inclusive, protegendo as suas fronteiras. E é consenso na ciência militar que enfrentar um inimigo que está em região de montanha é das coisas mais difíceis que podem acontecer. Por que Israel anexou as colinas do Golã em 1967? São colinas, é mais alto. Sendo mais alto, tu consegue enxergar o teu inimigo, tu consegue te esconder, tu consegue te posicionar de uma forma melhor. Sun Tzu fala sobre isso na arte da guerra. Então o Irã, por ter essa cadeia de montanhas, ele está relativamente protegido. Ah, mas será que não seria possível vencer só com aviação? Não, gente, seria totalmente impossível. Primeiro porque é um país gigantesco. Vejam isso. Vejam a quantidade de cadeia de montanhas em todo o Irã. Toda essa borda do Irã, ele está protegido. Ele está protegido ao norte, ao leste, ao sul. Essa cadeia de montanhas aqui, a maior, aqui nas proximidades do Golfo Pérsico, são as montanhas Zagros. Elas são muito grandes, são muito expressivas e é muito difícil de avançar nesse território. Então, como é que Israel e Estados Unidos vão derrotar o Irã? Como é que eles vão invadir esse país? Imagina a quantidade de soldados que vão ser necessários para essa invasão, Mauro. Será realmente que o Donald Trump está disposto a mandar 500, 600, 700, 800 mil soldados para invadir o Irã, considerando que muitos deles vão ser mortos e vão ter que ser enviados de volta num caixão para os Estados Unidos? Será que ele quer essa imagem para si? Eu não sei, talvez ele queira. Mas, se ele quiser, ele está sendo incauto, ele está sendo imprudente, está sendo irresponsável, porque realmente ele estaria levando o país dele para uma situação gravíssima. Sim. Aqui, ontem, teve com a gente, semana passada também, na sexta, logo no dia seguinte, o Ali Ramos, que é também um analista internacional, muito convergente com a sua posição. E é curioso, porque a gente tem apresentado aqui uma visão completamente distinta da mídia liberal. E ele um pouco na sua linha também, dizendo, olha, sem os Estados Unidos, Israel não tem nenhuma chance de vencer o Irã. Não tem nenhuma chance de vencer o Irã. É crucial para Israel. E é uma coisa que você falou, me chamou a atenção, sabe? Você falou da escalada, né? A guerra vai indo e você vai usando armas cada vez poderosas. Se você pegar os mísseis enviados pelo Irã na sexta-feira e os mísseis enviados pelo Irã no fim de semana, né, a diferença é qualitativa. Eles não usaram na sexta-feira os mísseis hipersônicos, que são impressionantes, efetivamente, que eles passaram a usar no fim de semana. E ontem mostrei uma reportagem da Sputnik dizendo que mesmo assim os mísseis mais potentes, não é nuclear não, tá, gente? Não. Os mísseis mais potentes do Irã, o Irã ainda não usou, né? Mauro, duas conclusões a respeito desse fato. Primeiro, o Irã, o mais importante deles, se o Irã não utilizou os seus principais armamentos, é porque ele não está tão preocupado assim, né? Me parece meio óbvio. Está... De novo, uma analogia com boxe que eu gosto de fazer. Se tu tá lá numa luta, o inimigo tá vindo, e é jab, e é direto, e é cruzado, tu vai ter que te defender de alguma forma. Agora, se tu tá sentindo que teu inimigo não é tão perigoso, se tu ainda tá numa situação confortável, tu só busca medir o espaço, conhecer o terreno. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, não é por acaso que o Irã começou utilizando esses mísseis piores. Alguns foguetes, inclusive, foram lançados. E além de drones muito baratos, porque isso vai saturando as linhas de defesa do inimigo. De novo, é muito caro tu manter um sistema antiaéreo. Ah, mas o domo de ferro, ele não funciona. Não, ele funciona, ele é um bom sistema antiaéreo, mas nenhum sistema antiaéreo do mundo é absolutamente seguro, é absolutamente vencedor, triunfante, diante de uma força de oposição que vai martelando. É o que diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, como Israel está acostumado a enfrentar inimigos que não têm uma capacidade missilística interessante, que é o caso do Hamas, em menor medida do Hezbollah, são países que não são regiões que não têm nem sistema de defesa antiaérea, eles reinam sozinhos, eles triunfam no caos.
Agora, quando estão enfrentando um inimigo poderoso, um inimigo que desenvolveu uma capacidade missilística impressionante, uma capacidade de drones extraordinária, é óbvio que aí o jogo muda de figura completamente. Então, isso não pode ser tirado do mapa. E veja, eu não estou dizendo com isso que o Irã vai sair vencedor num cenário de uma guerra assim. Seria um cenário bem difícil para os iranianos, e mesmo se eles vencessem, e a vitória seria repelir os seus inimigos, mesmo assim, seria uma vitória muito dura. A população iraniana sofreria demais com essa situação. Agora, quem imagina que uma vitória rápida de Israel, mesmo em conjunto com os Estados Unidos, está simplesmente fora da realidade. Não tem nada a ver com o que aconteceu na Guerra do Golfo, em 1990. Eu vi algumas comparações com isso também. Com o Iraque, né? Com o Iraque. Por que não tem nada a ver? O Iraque até tinha uma capacidade militar interessante. Talvez até o Iraque tivesse uma capacidade melhor do que a do Irã agora, talvez. Só que havia um problema grande no Iraque, que era o seguinte. Primeiro, o Iraque estava exausto de uma longa guerra contra o Irã. Durou de 1980 a 1988. 8 anos de guerra, de uma guerra muito brutal, uma guerra que foi comparada pelos seus efeitos humanitários à Primeira Guerra Mundial, com uso extensivo de armas químicas por parte do Saddam Hussein. Então a população já estava cansada. Mais do que isso, o Saddam Hussein era um ditador altamente impopular, um ditador sunita num regime, num país majoritariamente xiita e que estava ainda massacrando os curdos. Então o Saddam só era mais popular com uma parte pequena da população. Então, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, vários oficiais iraquianos nem combateram. Teve aviões que não decolaram, caças que não saíram do chão, se recusaram a sair do chão para combater pelo Iraque. A situação do Irã não tem nada a ver. É claro que o Irã tem oposição, é um país de 90 milhões de habitantes, é um regime revolucionário, é óbvio que tem oposição, mas ainda assim é um império. Teve uma vez, Mauro, eu gosto de contar histórias, são exemplos anedóticos, mas eles ajudam a gente a entender esse processo, que eu conheci uma iraniana que morava na Europa, odiava o regime iraniano, não queria voltar para o Irã por nada. E ela disse, se um dia os Estados Unidos atacarem o Irã, eu volto para o Irã e eu vou defender o meu país, porque é um império. Isso tem significado para as pessoas. Esse senso de pertencimento, essa questão mais tribal, assim, na falta de uma melhor palavra, tem uma importância muito significativa. A gente desconhece essa realidade no Brasil, pelo menos até agora. Mas no Irã, no Império, isso é muito importante. Então, é óbvio que a oposição ao governo vai começar a perder força com o passar do tempo, na medida em que o Irã seja atacado. E o Irã está sendo atacado. Essa é uma guerra de agressão de Israel contra o Irã. Todas as guerras de Israel são guerras de agressão, mas algumas eles conseguem ainda enganar algumas pessoas. Em 2023, eles conseguiram enganar de que eles estavam se defendendo do ataque do Hamas. A gente sabe que não é assim. Mas esse discurso colou para muita gente. Mesmo pessoas que não são tão simpáticas ao Estado de Israel concordaram com isso. Nesse caso, é impossível argumentar nesse sentido. Todo mundo sabe que o Irã foi o país agredido. Estou vendo aqui, ó, a Sputnik acabou de sair. O Ministério da Defesa do Irã diz que Teherã usou um novo míssil para atacar Israel, né? Cada dia vem um novo míssil, né? Vem um míssil diferente, disse o porta-voz do Ministério da Defesa iraniano. Então é isso, né? Eles estão escalando cada vez mais e também nos objetivos, né? Que tá todo mundo lá apavorado, porque o Irã já disse, ó, nós vamos atacar refinaria, usina, vamos atacar os centros estratégicos de Israel. E aí tem uma questão, Ricardo, que é assim, acabou o mito do domo de ferro indestrutível. Acho que isso tem um aspecto também psicológico e psicossocial e do ponto de vista dos posicionamentos muito relevante. A gente está vendo lá em Israel, você vê os vídeos, inclusive aparentemente Israel censurando cada vez mais, do desespero dos israelenses que estavam achando que nunca nada poderia acontecer com eles, né? Isso é curioso, né, Mauro? Porque a arrogância sempre precede a queda, né? Isso é um ditado antigo também, mas ele é antigo porque ele é verdadeiro, né? E realmente Israel estava totalmente arrogante em relação ao que ele estava enfrentando, porque ele não estava acostumado a enfrentar inimigos significativos. A última vez que Israel enfrentou inimigos com força foi em 1973. Israel teve muita dificuldade. Israel teve muita dificuldade nessa guerra contra o Egito e contra a Síria. E digo mais, se não fosse o apoio dos Estados Unidos, Israel teria perdido essa guerra
a menos, é claro, que eles tivessem utilizado bombas nucleares. Então, Israel não está acostumada mais a enfrentar adversários de peso. O Irã é um país significativo, é uma potência não nuclear, tem condições, efetivamente, de fazer frente contra Israel. Agora, o Irã, ao mesmo tempo, ele está adotando uma postura relativamente moderada. Os ataques iranianos são significativos, atingiram vários alvos importantes, mas, assim, eu estava vendo esses dias até fontes oficiais de Israel estão falando em 300, 400 mísseis enviados. Sim, gente, isso perto do arsenal que o Irã tem é nada, é ínfimo. O Irã tem muito mais. Ninguém sabe exatamente quantos mísseis o Irã tem, mas a quantidade de mísseis é absolutamente gigantesca, porque o Irã se fortaleceu nisso. Ele considera que a sua segurança ela se baseia justamente na garantia de que eles tenham um bom sistema missilístico para se proteger dos seus inimigos. E mais, Mauro, esse sistema que o Irã desenvolveu não foi contra Israel. O Irã desenvolveu esse sistema contra os Estados Unidos. Eles estavam se preparando para uma guerra contra os Estados Unidos. Então, assim, se eles se prepararam para uma guerra contra os Estados Unidos, eu acho sinceramente que eles não têm condições de enfrentar uma guerra contra Israel? Não existe esse cenário, não existe essa possibilidade. E um outro elemento, Mauro, que eu acho que é relevante também, que a gente não pode ignorar, que é a pressão da China e da Rússia. Contrariando algumas pessoas que têm dito, não, mas a China e a Rússia vão defender o Irã, vão entrar na guerra do lado do Irã, eu não acredito nesse cenário. Mas existe um elemento que é importante. A China e a Rússia não têm interesse numa destruição iraniana e não têm interesse numa guerra de grandes proporções no Oriente Médio. Isso vai completamente alterar a dinâmica regional, vai alterar a dinâmica econômica. Isso pode, inclusive, prejudicar os dois. Em especial, vai prejudicar a China. A China é um grande importador de petróleo. Se o preço do petróleo for às alturas, a China, obviamente, vai ter algumas dificuldades para lidar com esse cenário. Então, e além disso, um Irã balcanizado, um Irã que se fragmente, que se torne um Estado falido, seria um cenário muito ruim para os dois, porque aumentaria os riscos de fundamentalismo religioso no Irã, e não nos moldes que a Revolução Islâmica produziu, mas um fundamentalismo religioso aos moldes do que existe na Arábia Saudita, em outros lugares. Isso pode ter desdobramentos para a China e pode ter desdobramentos para a Rússia. A China tem províncias muçulmanas, a Chechênia, o Daguestão, a Rússia tem províncias muçulmanas como a Chechênia e o Daguestão, e a China tem uma província importante de população muçulmana, que é a Xinjiang, onde existe, inclusive, um movimento fundamentalista islâmico muito forte. Então, é claro que esses movimentos eles se fortaleceriam diante de uma derrota do Irã. Então, será que a China e a Rússia vão assistir a isso calados? Eu acho que não. Eu acho que eles não vão apoiar militarmente o Irã, mas por baixo dos panos eles vão fazer tudo o que eles puderem para evitar que essa guerra aconteça. Não, uma derrota do Irã colocaria em xeque a própria Rota da Seda, né? Também, sem dúvida. Também é um ponto importante, né? Você acha que há muita especulação de que a China, mais do que a Rússia, né? A Rússia tem que ver ali também com a situação com a Ucrânia, né? Você acha que tem algum fundamento a informação de que a China, em silêncio, está começando a agir na guerra via Paquistão? Olha, Mauro, essa possibilidade é interessante, né? Eu não tenho informação concreta para falar sobre isso, mas não é impossível que esse cenário aconteça. O Paquistão é um país curioso nas relações internacionais, porque o Paquistão é um país que faz jogo duplo o tempo inteiro. O Paquistão é um país que historicamente tem uma relação excelente com a China. Uma vez eu li que o Paquistão está para a China do mesmo jeito que Israel está para os Estados Unidos. Eu achei bem interessante isso, porque a China e a Índia têm uma rivalidade histórica, já entraram numa pequena guerra, mas seria o risco de talvez ser a maior guerra do mundo, e a aliança com o Paquistão é fundamental para a China, e por conta disso o Paquistão também considera que a China é fundamental, só que o Paquistão ao mesmo tempo tem uma relação muito boa com os Estados Unidos, durante muito tempo tiveram relações boas com os Estados Unidos, o generalato paquistanês é muito próximo dos Estados Unidos também. Então, e com o Irã, o Paquistão adota uma postura dúbia também. Por um lado, eles manifestam frequentemente uma parceria com o Irã, eles disseram que o seu exército está à disposição do Irã, às vezes até disseram que se Israel ameaçasse com bombas nucleares, o Irã poderia utilizar armas nucleares do Paquistão, o que eu considero improvável, mas eles utilizaram esse argumento, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eles têm disputas. A região a sudeste do Irã
o chamado Balochistão. É uma região em disputa, vamos dizer assim, porque é uma população majoritariamente sunita e uma população que busca uma independência, que busca um caminho alternativo. Inclusive no próprio Paquistão, o governo paquistanês tem problemas. Então, frequentemente, existem disputas nessas regiões, um caça indo para um lado, indo para um outro. Então, no ano passado, até chegou a se falar, talvez, da possibilidade de uma guerra entre Irã e Paquistão, que efetivamente acabou não acontecendo. Então, o Paquistão ele é esse país que ele faz esse jogo duplo. Só que tem um elemento aqui que eu acho que vai pesar mais na balança. Israel e Índia têm uma relação muito sólida, muito, muito sólida, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. São países muito próximos, muito alinhados. E eu acho que por conta disso o Paquistão vai ver que nesse momento ele precisa defender o Irã, porque se ele não defender o Irã, ele está na prática abrindo caminho para Israel, e abrindo caminho para Israel ele favorece a posição da Índia no cenário internacional. Então eu não sei, para responder a pergunta, eu não sei ainda se a China já está dando essa contribuição, mas não é um cenário improvável. Até me parece um cenário possível, porque facilitaria que a China participasse em defesa do Irã de uma maneira mais indireta, que é o jeito que os chineses gostam de participar, né? De uma forma mais indireta. Agora, Ricardo, a gente está caminhando para o final, não queria deixar de te perguntar sobre o G7 e a guerra. Né? Como é que você viu, tá vendo, né, a reunião do G7, essa saída precipitada do Trump, a nota do G7 condenando o Irã e aberta, uma nota de fundo sionista, né? Como é que você está vendo o G7 nesse contexto? Bom, eu acho que o G7 ele acabou ficando ofuscado diante desse cenário. Está todo mundo só falando sobre essa possibilidade de uma guerra entre Irã e Israel. Então, as funções mais básicas do G7 acabam ficando esvaziadas diante desse cenário. Sobre a posição oficial deles, não surpreende, né, mano? Essa é uma posição tradicional do Ocidente. A gente viu a Alemanha emitir uma nota, foi curioso, na sexta-feira, antes da retaliação iraniana, frisa esse fato, a Alemanha emitiu uma nota dizendo que condenava o ataque iraniano. Não tinha havido nenhum ataque, nem retaliação. E ela emitiu uma nota dizendo que condenava o ataque iraniano. Então, são países completamente dominados pelo sionismo. Às vezes a gente vê algum jogo de cena, como o Macron, por exemplo. O Macron chegou a dizer que reconheceria a Palestina, agora já está voltando para trás. Ele tem um histórico de participação, de proximidade com Israel. Quando chegou ao poder, ele pintou que seria o maior defensor de Israel na história da França, agora voltou atrás. Então, enfim, infelizmente, o Ocidente ele está claudicante na falta de uma outra palavra, ele está perdido do ponto de vista estratégico. Então, o posicionamento deles é a favor de Israel de maneira unilateral, de maneira contundente, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eles são premiados por outras questões, por outros desafios, por outros problemas que fazem com que às vezes as mensagens saiam um pouco confusas, na falta de uma palavra melhor, e essa confusão é diferente da confusão da extrema-direita, sobre a qual a gente falava mais cedo. É uma confusão proposital, intencional. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma confusão de alguém que não sabe exatamente o que está fazendo. Agora, e o Brasil nesse cenário? Diz uma coisa para mim, e nós questionamos aqui abertamente essa decisão do presidente Lula ir para a reunião do G7, né, fez declarações anódinas em relação à guerra, está uma pressão grande aqui interna no Brasil para o rompimento das relações com Israel, essa situação do Brasil fornecer petróleo para Israel, uma barbaridade, um negócio chocante. Aí ele foi para lá, fez uma declaração genérica, né, meio aquela, não estou nem do lado nem do outro, está dizendo que vai lá para pregar a paz. Qual o sentido do presidente Lula entrar pela porta dos fundos na reunião do G7 nesse contexto? Você acha essa viagem válida? Como é que você viu essa decisão? Sabe, Mauro, quando o Brasil era governado pelo Collor, o chanceler na época, deu uma declaração da qual eu discordo veementemente, mas a declaração é muito boa, porque ela mostra exatamente o que ele pretendia. Ele disse que o Brasil, durante muito tempo, havia tentado ser o último país entre os... Perdão, havia tentado ser o primeiro país entre os últimos. E que agora, segundo ele, seria necessário tentar ser o último país entre os primeiros. O que ele está querendo dizer com isso? Ao invés de tentar liderar o terceiro mundo,
como havia tentado anteriormente, seria interessante que o Brasil se alinhasse ao primeiro mundo, mesmo que ficasse na rabeira do primeiro mundo. Esse era o ponto que ele defendia. O problema, Mauro, é que essa é a declaração do chanceler do Collor, né? Ela faz sentido que seja a declaração do chanceler do Collor. Ela está alinhada aos preceitos que o Collor defendia. Agora, me preocupa que o Brasil, sob um governo de orientação progressista e popular, alegadamente, pelo menos, adote uma postura nesse sentido. Aí me preocupa, porque a gente não pode simplesmente querer ser os últimos entre os primeiros, porque nós não somos os primeiros. A gente tinha que buscar uma política externa que buscasse um aumento da participação do Brasil nas relações internacionais. De novo, é óbvio, ninguém aqui é ingênuo, inocente de imaginar que a gente pudesse se confrontar diretamente com as grandes potências, a gente não tem condições disso. Agora, a gente tem alguma margem de manobra e a gente precisa buscar fortalecer, buscar uma outra ordem internacional. Perfeito. Então, não me parece que é isso que a gente está buscando nesse momento. A política externa do Lula, nesse terceiro mandato, está sendo muito aquém, muito inferior à política externa nos outros 2 mandatos. A gente pode ter um programa só para debater isso, a gente pode avaliar se isso é por causa do contexto, que é outro, não sei. Eu acho que o PT perdeu também 2 intelectuais de grande valor na sua política externa. Primeiro o Marco Aurélio Garcia e depois o Samuel Pinheiro Guimarães. Esses 2, junto com o Celso Amorim, eles faziam uma espécie de um triunvirato da política externa brasileira, só que os 2 são políticos, né? Tem uma visão política, e o Celso Amorim tem uma visão de diplomata. A visão de diplomata sempre é diferente, porque ela é uma visão do burocrata. E um burocrata, num país periférico capitalista, ele sempre vai atender aos interesses do sistema capitalista, porque é óbvio, né? Ele é um burocrata, é o normal isso. Mas infelizmente, a gente vê realmente um rebaixamento da nossa política externa. Eu não entendo exatamente o que se imagina que o Brasil possa obter nessa reunião do G7. Não sei se não ir também seria uma solução, mas o que me incomoda é um pouco esse deslumbramento, essa ideia de que ao participar dessas instituições, desses fóruns, a gente vai ser ouvido, a gente vai obter respeito. Infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Os países respeitam a força, os países respeitam as capacidades militares, as capacidades econômicas, a projeção geopolítica que um país tem. É um aspecto grave, né, Ricardo? Me parece é que aí o Brasil vai sedimentando um olhar de desconfiança em relação dos seus parceiros do Sul Global, China, Rússia, com esse jogo duplo que o Brasil faz também, né? Ora cortejando o G20, G7, ora cortejando os BRICS, mas com Lula com uma evidente preferência pelo Ocidente, né? Então isso vai criando desconfiança, né, na relação. A grande questão, Mauro, é a seguinte: por todos esses fatores que a gente elencou anteriormente, pela nossa posição subordinada na divisão internacional do trabalho, pelo fato de morarmos num país periférico dentro de um capitalismo hegemonizado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, tudo isso gera uma pressão para que o Brasil, por o Brasil estar localizado na América do Sul, tudo isso gera uma pressão para que o Brasil seja alinhado ao Ocidente. Isso é o natural para a nossa política externa. A grande questão é que se a gente tiver um governo inclinado a seguir um outro caminho, a gente pode conseguir justamente esse balanceamento, que é o que eu defendo, que é o que eu acho mais razoável. Só que para isso a gente precisaria de um presidente que estivesse disposto a peitar, a buscar um caminho alternativo. Na medida em que o próprio governo afirma que ele está transitando nos 2 lados, ele acaba transitando muito mais de um lado só. Essa é a questão. Mesmo que talvez até a preferência pessoal seja por buscar esse livre trânsito, na verdade, considerando que tudo nos leva para o Ocidente, se a gente não adota uma postura mais crítica, a gente acaba se comportando como mais um país subordinado ao Ocidente. Perfeito. Legal, você é Ricardo Leães, vai voltar mais vezes aqui, uma análise realmente muito diferenciada. Essa é uma marca nossa, né? Diferenciada da análise liberal em relação à política internacional. Vai lá, Ricardo Leães, o mundo ao seu alcance, inscreva-se no canal do Ricardo Leões, vamos fazer crescer esse canal, essa rede, né, da análise angulada pela esquerda. Obrigado, Ricardo, grande abraço, nossa, você é muito delicado e gentil sempre, valeu.
Eu que agradeço o convite, Mauro. Estou à disposição. Peço mais uma vez para as pessoas se inscreverem. Depois de terminar o programa, irem lá, conferirem os vídeos, fazerem comentários, porque isso ajuda bastante. É isso aí. Valeu. Abração.